Eu apenas pontuo. Primeiro, privatização é diferente de concessão? É. A privatização significa a transferência de um patrimônio público para o setor privado. Transferência, venda. Vendeu-se a Vale. A Vale era uma empresa estatal, não é mais, pertence agora ao setor privado. É uma coisa. Concessão, não. Concessão, o poder público continua tendo o controle, o domínio, continua sendo o titular de um serviço, mas ele apenas transfere a execução desse serviço ao setor privado. É outro tipo. Privatização dos setores públicos, como disse aqui o senador, acontece no Brasil há muito tempo, em todos os governos, com todos os matizes ideológicos, todos eles praticaram alguma forma de parceria pública e privada, com maior ou menor intensidade, delegando mais ou menos poderes, mas sempre isso existiu, nunca deixou de existir essa colaboração e essa participação, mas ela vai por ciclos. Estatiza-se, o Estado assume determinadas funções. Quem não se lembra que no início do processo de desestatização, que começou na década de 70 no Brasil, nós vendíamos empresas têxteis que o governo administrava. Empresas no comércio varejista que pertenciam ao setor público, todas elas foram passadas ao setor privado. Portanto, isso não é uma questão ideológica. Participação entre setor privado e setor público é uma questão pragmática. É uma questão que visa essencialmente resultados positivos frente a um determinado objetivo público. Muito bom. Dito isso, e eu acho que há concordância aqui na mesa, senador Diocídio, eu pergunto, mas será que isso passou, já está assimilado na sociedade brasileira? Será que a sociedade brasileira já assumiu essa postura? Que, como eu digo, não é nada moderna, é apenas ajustada ao momento atual. Será que ela já se liberou mesmo, Aloysio, desses dogmas antigos? Eu acho que não. E aqui eu apelo, por exemplo, a uma pesquisa que foi feita aqui pelo Espaço Democrático, interessantíssima, aonde se tenta aferir, não é, o que a sociedade brasileira pensa sobre vários temas, sobre vários assuntos. E tem uma pergunta aqui que é particularmente relevante a esse debate. Diz o seguinte: quem administra melhor uma empresa? 50% responderam o setor privado administra melhor uma empresa ou um empreendimento. 32% apenas disseram que o governo administra melhor uma empresa. A segunda pergunta: você é a favor ou contra a privatização? E aí vem a resposta: 53% são contra a privatização, sendo que a maior parte dos pesquisados reconhecem a maior eficiência do setor público. Então a pergunta, e aqui quem sabe é o encaminhamento que eu gostaria de dar a esta minha brevíssima apresentação, é muito mais no sentido de entender por que existe essa dicotomia entre o que pensam as elites do país, o que pensa o governo e o que, de fato, esta sociedade pratica no seu dia a dia. E aí, eu acredito que a sociedade brasileira ainda pratica uma política pública enviesada que privilegia e dá um peso excessivo à participação pública, com enorme prejuízo para o que de fato é a essência da questão, a busca de maior eficiência. Eu tenho aqui uma primeira, não é bem uma discordância, mas eu complementaria o raciocínio do senador Delcídio, quando ele disse que a questão da privatização se resume à questão de capital. Não tem capital, é verdade. Há 200 anos atrás, o setor público é que tinha capital, o setor privado tinha pouco, por isso, por exemplo, a França, a Alemanha, todas iniciaram um processo de privatização com fortíssima presença do Estado, investindo pesadamente. Por quê? Os capitais
eram detidos pelo setor público. O setor privado ainda estava, digamos, numa fase inicial do seu processo de formação, de acumulação de capital. Então, o setor público foi forte. Hoje, o quadro mudou. Hoje, o setor público não tem disponibilidade de recursos para investimento e o setor privado tem. Então, segundo, né, parece lógico, a grande questão é falta capital, vamos procurar parcerias público e privadas, sim, por que não? Agora, será que isso é verdade mesmo? Será que um Estado como o nosso, que tributa em 37% do PIB, a sociedade não tem capital? Essa é a pergunta que nós precisamos resolver. Porque entre simplesmente dizer, eu preciso de capitais, e, portanto, eu apelo ao setor privado, e assumir que absorve 37% do PIB na forma de tributos, mas não investe e encaminha para outras atividades, fica a grande pergunta. É só capital a questão que está faltando? Eu acho que capital não está faltando para o governo, não. O setor público tem muito capital, é que tem uma opção diferente. Prefere não investir, e tem outros usos, não vamos entrar nesse debate, mas eu quero colocar essa questão. Não é só falta de capital, não. Para mim, o grande problema que justifica, ou a grande questão que justifica plenamente uma política de valorização das parcerias público-privadas, da participação do setor público junto com o setor privado no desenvolvimento do país, é a questão da eficiência. Essa, sim, o setor público não tem, o setor privado tem. É a capacidade de inovação, é a capacidade de imaginar novos negócios, é a capacidade de pesquisar, é a capacidade de inovar. Esse é o grande diferencial que nós precisamos buscar nas parcerias público e privadas. Mas nós somos presos ainda por dogmas. Por exemplo, o que é função pública? A orientação do processo educacional, o controle do processo educacional, as diretrizes que nós estamos dando aos nossos jovens, isso sim é responsabilidade do Estado, como muito bem disse aqui o senador Delcídio Amaral, a regulação. Agora, a execução não pode ser transferida ao setor privado? Lógico que pode. Por que que a professora tem que ser funcionária pública e não pode ter uma carteira de trabalho do setor privado? Se ela recebe as mesmas diretrizes, os mesmos comandos, o mesmo controle do setor público, que é o detentor, digamos, da competência de gerir a educação no país. Por que que a enfermeira tem que ser funcionária pública? Se ela atende da mesma maneira, então, nós ainda somos muito prisioneiros de dogmas, ou seja, tudo isso que nós discutimos aqui, e que dá a impressão de que finalmente o país amadureceu, que finalmente o país entende a importância do processo de participação pública e privada, gerou uma situação ideal, transforma-se em absoluta ilusão quando nós verificamos que, na prática da transferência do pensamento à ação, existe um enorme decalagem, um enorme espaço que ainda não está sendo preenchido. Ou seja, a sociedade brasileira ainda não aceita isto que nós estamos rapidamente dizendo aqui. Esse é o verdadeiro debate que nós precisamos fazer hoje. Como transformar tudo isso que está sendo discutido aqui em ações concretas, práticas e que efetivamente aumentem a eficiência do funcionamento do setor público brasileiro. Primeiro, a nossa tradição jurídica, que diz que, na questão de PPPs, participação no setor público em geral, a lei tem que anteceder a prática. Ou seja, nós só podemos fazer o que a lei previamente determina o que nós podemos fazer. Não é essa a regra do setor privado. Muitas vezes no setor privado, a lei acompanha, desde que ela não proíba, a liberdade para se gerir, a se encontrar novas maneiras de gestão, novas combinações de insumos. O setor público, não. Nós não podemos fazer isso. Nós só podemos fazer o que a lei diz que nós podemos fazer. Grande diferença. Primeira grande diferença. Precisamos alterar isso. Segundo, é a nossa instabilidade econômica. Hoje, graças a Deus, isso é uma conquista da sociedade brasileira, conseguimos uma relativa estabilidade econômica
Mas ainda temos inflação 3, 4, 5, 6% ao ano, com riscos de oscilação, o que leva a uma das taxas de juros mais altas do mundo, em processo de decréscimo, sem dúvida alguma, mas ainda uma taxa básica de 10,5%. Como falar em privatização, em concessão de 20, 30 anos, com juros compostos de 10, 12, 15% ao ano, se você agrega ao juro básico da economia a margem que o setor privado tem, evidentemente, que receber? A incerteza que essa relativa instabilidade, ainda que muito melhor do que já foi no passado, ainda dificulta conseguirmos isso que todos nós aqui concordamos que deva ser a base do processo de privatização público-privada. A fragilidade do setor financeiro público, essa é uma coisa curiosíssima. Recebo empresas estrangeiras que vieram aqui discutir a questão da privatização da PPP da saúde, estavam seguindo o modelo espanhol. Quando eu falei, olha, nós temos aqui o nosso projeto, agora precisamos constituir as garantias. Ele falou, garantia? O que é isso? Ué, garantia. O setor privado, para contratar com o setor público, exige garantias. Ele falou, mas o contrato não é a garantia? Olha só, o contrato não é a garantia? Em qualquer lugar do mundo, o contrato é a garantia. O setor público tem credibilidade. Na Inglaterra, todas as privatizações da Inglaterra, a grande vantagem do processo, o setor privado quer contratar com o setor público, porque as garantias do contrato, ou seja, a credibilidade do setor público, facilita a contratação. Aqui não. Aqui todos desconfiam do setor público. Então, além do contrato, além das sanções contratuais previstas, somos obrigados a oferecer garantias adicionais. Isso dificulta o processo de contratação de PPPs. Essa desconfiança entre setor público e governo também. Né? Infelizmente, nós vivemos no Brasil hoje, e eu já finalizo, são só mais 2 pontos, a desconstrução deliberada, não sei por quem, da imagem do político e da política. A sociedade brasileira hoje rejeita a política e os políticos. Isso é bom? É péssimo. Não estou dizendo que é culpa de A ou de B. Os políticos certamente têm muita culpa nesse processo, mas, de alguma forma, se gerou um ambiente tão beligerante entre setor privado e político, setor público, que dificulta, cria uma desconfiança inerente, intrínseca a qualquer negociação. E isso leva a quê? Ao aumento gigantesco da burocracia, dos métodos de controle, tribunais de contas, a 8666, muito bem mencionada aqui, uma legislação hoje ultrapassada pelas necessidades reais da sociedade brasileira. São peias que nos impedem de avançar no processo de privatização e de colaboração entre setor privado e setor público. Eu vou encerrar aqui esses meus comentários, mas o que eu queria enfatizar bem é isso. Eu acho que todos nós concordamos nos conceitos, concordamos nas propostas. O grande desafio e o grande debate é como transformar tudo isso em ações práticas, concretas, que facilitem o crescimento das parcerias público-privadas no Brasil. E isso está sendo muito pouco discutido. Isso está sendo muito pouco debatido. Eu finalizo trazendo uma frase do presidente Clinton, acabou de lançar um livro nos Estados Unidos, ele faz algumas reminiscências e dando algumas sugestões ao presidente Obama, aonde ele diz num determinado trecho, quando se discute a questão do tamanho do Estado grande, Estado pequeno, ele fala, grande tem que ser o setor privado. O setor privado tem que ser grande. O governo tem que ser inteligente. Só isso. Muito obrigado.